Derrota na noite de ontem contra o Botafogo foi a 7ª consecutiva do Fluminense nesse clássico. E aí, por um lado, a gente tem uma declaração do John Arias que eu entendo como uma boa notícia, o jogador se declarando ao Fluminense. Por outro, a gente acorda com a informação vindo da Holanda de que o Feyenoord está de olho na contratação do nosso craque. E aí, será que ele fica no Flusão ou ele vai sair ainda nessa janela? Além disso, o Mano Menezes, após o jogo, comentou, fez a sua análise da partida e cogitou fazer algumas mudanças, inclusive de ordem tática, no time do Fluminense. Isso e muito mais a gente vai debater nesse vídeo aqui, então desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. O desejo do John Arias de jogar no futebol europeu não é segredo para ninguém. O próprio presidente Mário Bittencourt já falou abertamente sobre isso em coletiva mais de uma vez, e a gente sabe também que o Fluminense ofereceu 4 anos de contrato para o Arias, um salário acima de R$1 milhão, e o jogador rejeitou. Mário falou isso algumas vezes em coletiva. Cara, a questão do John Arias não é dinheiro, o negócio dele é projeto, o sonho de jogar no futebol europeu. E ao longo dessa janela de transferências, nada de concreto apareceu para o jogador. Aliás, para não dizer nada, teve aquela proposta do Zenit da Rússia, o Mário Bittencourt falou publicamente, o Zenit pagaria 9 milhões de euros, mais uma bonificação, e topou emprestar o Claudinho por uma temporada ao Fluminense. Mas o John Arias não tem o mínimo interesse de jogar lá na Rússia, isso já ficou bem claro. O Zenit frequentemente vem atrás dele nas janelas, mas o Arias não quer se transferir para aquele país. Agora surgem novas equipes supostamente interessadas no nosso craque colombiano. A gente comentou nos últimos dias aqui do Olympiacos da Grécia, estaria de olho na contratação do jogador, e nessa manhã surgiu mais uma informação vindo lá da Holanda. O portal 1908, que faz a cobertura do Feyenoord, traz a informação de que o clube holandês não só está interessado no John Arias, como as conversas com o Fluminense já começaram. Vale lembrar, a janela de transferências da Holanda se encerra na próxima terça-feira, dia 4 de fevereiro. Então o tempo hábil para essa negociação ocorrer não é tão grande. Tem um período ali de negociações mais curta para fechar de fato esse acordo. A gente, por outro lado, fica na expectativa. O John Arias é, se não o principal, um dos principais jogadores do Fluminense no momento, e para nós seria péssimo perdê-lo. Se a gente já está nesse começo de campeonato turbulento, complicado, tendo o John Arias ontem, por exemplo, contra o Botafogo, imagina sem ele, né? Ainda mais com a situação do Paulo Henrique Ganso, do problema de saúde. Para o Fluminense é essencial que o John Arias fique por aqui. E aí, por outro lado, teve uma declaração do colombiano após a partida de ontem que eu particularmente levei com bastante otimismo. Assim que eu ouvi, eu falei, pô, parece um bom sinal. Tô achando que o Arias fica no Fluminense. Eu vou trazer essa declaração para vocês, só antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você a comentar aqui embaixo, dizendo o seu nome, de onde você nos acompanha. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central consegue alcançar. A galera chega junto, deixa o comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Daniel Pinheiro, de Duque de Caxias, para o Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro, Marco Guimarães, lá de Porciúncula, para o Francisco Assis, do Recanto das Emas, no Distrito Federal, José Cândido, de Itaipava, no Espírito Santo, Propécio, de Nanuque, em Minas Gerais, e para o José Marrani, de Vila Velha, no Espírito Santo. Um abração para a galera tricolor ligada aqui no canal, convite reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome? Comenta aqui embaixo, fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Vamos voltar aqui à declaração do John Arias, porque para mim ficou nítido como uma boa notícia. Assim que eu ouvi ele falando, eu falei, cara, ótimo sinal. O John Arias, a gente sabe a personalidade dele, o perfil, ele é um jogador mais recluso, mais tímido, mais quieto. É um pouco mais parecido com o Dario Conca, lembra? O Conca tinha aquele jeitinho também, não era muito espalhafatoso, não era muito de falar. A gente nunca viu o Arias fazendo grandes demonstrações públicas, principalmente verbais, de amor ao Fluminense. E ontem, após a partida, ele foi perguntado da sensação da derrota, mas também sobre a questão dele estar fazendo a sua estreia na temporada e jogar muitos minutos nessa partida. E ele falou, né, fez a explicação dele, mas essa explicação foi rasgando elogios e amores ao Fluminense. Ele falou que
quando ele joga com a camisa do Fluminense, ele consegue fazer coisas além do natural, que ele ama jogar com essa camisa, ama jogar no Fluminense, que uma demonstração disso é aquele período depois da data FIFA, que ele sempre joga a partida quase completa, ou pelo menos uns 60 minutos ali, e ele rasgou muitos elogios, muitos amores ao Fluminense. Eu fiquei muito com a sensação de que era aquele discurso do cara que vai ficar por aqui na janela. Outras pessoas interpretaram como uma despedida do John Arias. A minha interpretação foi diferente. Ele falou, né, que sempre que tiver saúde, ele vai jogar por amor à camisa do Fluminense, e quando você joga por amor, você consegue fazer coisas ainda além do natural. Fato é, a gente sabe que o jogador tem o desejo de jogar na Europa, a janela das principais frentes europeias está próxima de fechar, a da Grécia já fechou, a da Holanda fecha na terça-feira, então a gente tem que ver qual vai ser o futuro do John Arias, mas eu tô sentindo cada vez mais a possibilidade dele jogar aqui no Fluminense, pelo menos até o meio do ano, pelo menos até o Super Mundial, o que seria espetacular e essencial para o Fluminense. Repito, o John Arias é hoje o principal jogador do Fluminense, aliás não é de hoje, né? Já tem algum tempo que o John Arias é o principal nome técnico do Fluminense. Sem ele a gente perde demais, a gente vê em campo como que funciona, então fica a minha torcida aqui pro John Arias ficar no Fluminense. Aliás, minha torcida para ele esquecer esse negócio de jogar no futebol europeu. John Arias, renova esse contrato, fica aqui, fica para sempre com o Fluminense, que eu acho que vai ser muito mais feliz, muito melhor sucedido. E a derrota de ontem marcou a 7ª derrota consecutiva do Fluminense contra o Botafogo. É o maior jejum desse clássico. O Fluminense não vence desde 2022, meados de 2022, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quando o Manuel meteu aquele golaço lá no Engenhão e a gente venceu por 1-0. O Mano Menezes, depois da partida, falou um pouquinho sobre a situação tricolor e fez as suas análises. A primeira delas foi sobre a questão do equilíbrio da partida, né? Ele puxou ali algumas estatísticas, alguns números, falou da questão da posse de bola, dos chutes a gol e tudo mais. Só que, claro, o aproveitamento do Botafogo foi melhor que o nosso, né? A estatística que importa, que é gols, o Botafogo fez 2, o Fluminense fez 1. É claro que a gente foi muito prejudicado por aquele pênalti muito infantil cometido pelo Thiago Santos. Não dá para entender o que passou na cabeça dele ali naquele momento. A gente tinha conseguido o empate na partida e aí o Savarino cobrou muito bem a penalidade e botou o Botafogo novamente à frente. Outra coisa que o Mano Menezes citou é a questão do gramado. O Botafogo, claro, é muito mais acostumado ao gramado sintético do que o Fluminense. E aí ele falou de erros técnicos, né? O termo que ele usou foi esse, erros técnicos por conta de falta de familiaridade com esse gramado. Ele elogiou o jogo, né, e ele entendeu que não deveria sair envergonhado dessa partida. Ele falou um pouco sobre isso, né, que tem que sair convicto de que a equipe tem que continuar melhorando e vai melhorar, que está construindo uma nova equipe. E assim, nesse sentido, cara, eu nem acho que é um absurdo o que o Mano Menezes está falando, mas eu acho completamente natural o torcedor do Fluminense se sentir humilhado, se sentir envergonhado. Repito, são 7 derrotas consecutivas contra o Botafogo. É o maior jejum da história do clássico. Para os dois lados, tá? O Fluminense nunca meteu uma sequência de vitórias assim contra o Botafogo, nem eles contra nós. Aliás, se você pensar as grandes sequências invictas de clássicos, seja ele qual for, geralmente tem sempre um empatezinho na metade. Não tem um 6, 7 vitórias consecutivas como o Botafogo está fazendo agora. Então, assim, pro torcedor do Fluminense é muito dolorido, é muito humilhante. Aí não tem a ver, é o começo da temporada, é o gramado sintético. Cara, pode ser o que for. Não existe o Fluminense perder 7 jogos consecutivos pro Botafogo. O time do Botafogo é um time qualificado, é verdade. Tava voltando agora, era o primeiro jogo deles na temporada. Mas é um time qualificado, o atual campeão da América. Não é um absurdo você pensar, olhando os nomes, né, olhando 11 contra 11, uma vitória do Botafogo contra qualquer time da América do Sul. Agora, 7 consecutivas vitórias sobre o Fluminense, isso não existe. O torcedor do Fluminense vai ficar, claro, sempre muito irritado. Ele comentou um pouquinho sobre a ideia, né, de utilizar o John Arias centralizado nesse jogo. Ele acabou botando o Canóbio de um lado e o Kevin Serna no outro. Ele se elogiou muito, né, se agradou bastante com a atuação do John Arias por dentro, disse que surpreendeu positivamente a maneira que o Arias levou a bola para o ataque e falou sobre uma possível mudança no seu esquema de jogo, né? Ele falou que jogar sempre com 2 pontas abertos não é uma ideia, porque falta complemento de jogada, falta aproximação para colocar a jogada com mais tranquilidade. Foi isso que ele falou aqui. Então a gente pode ver o Fluminense jogando de uma maneira diferente. A gente tem um elenco montado para jogar no 4-3-3. O Canóbio, por exemplo, joga aberto, o Serna joga aberto, o Paulo Baia joga aberto, o próprio John Arias joga muito mais aberto, o Keno joga aberto,
mas ele fala talvez de mudar esse esquema, jogar sem esses dois pontas abertos e aí mudar um pouquinho a maneira que o Fluminense atua. Bom, o fato é que o Fluminense tem sido uma pobreza, um deserto ofensivamente falando, a gente tem tido muita dificuldade para conseguir criar jogadas, aliás, desde que o time principal voltou, são 3 gols, 4 gols que o Fluminense marcou, 2 deles foram de pênalti, Os 2 gols do Germancano de pênalti, ele faz um gol de bola rolando naquela jogada lá contra a Portuguesa, e tem o gol do Keno. Então, assim, metade dos gols do Fluminense com o time principal na temporada são de pênalti. Isso aí é um sinal vermelho. E aí, voltando para o pênalti aqui, falar um pouquinho do Riquelme. Novamente entrou bem, botou fogo no jogo. É um cara... Botou fogo no jogo talvez não seja a melhor expressão, Já que ele era contra o Botafogo. Enfim, brincadeiras à parte, é um cara que está pedindo passagem nesse time do Fluminense. Ontem, eu gostaria de ter visto o Arias jogando centralizado e o Riquelme Felipe jogando aberto. É um cara que tem merecido. Claro, tem a questão física, ele é um jogador, recém saído do Sub-17, talvez não aguente os 90 minutos. Mas a minha grande preocupação, e é uma tecla que a gente bateu bastante aqui ao longo das lives que a gente fez, é que o Fluminense estava trazendo jogadores em quantidade, principalmente para o lado do campo, e a gente poderia chegar num momento em que quem precisaria resolver a bronca era o Riquelme e o Isaac. E, cara, é o que está acontecendo nesse começo de temporada. Claro, a temporada está no começo, os jogadores vão se adaptar, vão evoluir e tudo mais. Mas ontem, novamente, quem precisou entrar para fazer o Fluminense criar alguma coisa, achar o pênalti, e empatar o jogo, depois tomou o outro gol, foi o Riquelme. O Riquelme tem sido esse ponto de lucidez. Então, cara, demonstra um planejamento muito equivocado do Fluminense, porque não é que o Fluminense olhou pro Riquelme e falou, pô, esse cara aqui é fora da curva, eu vou apostar nele, ele vai resolver meus problemas. Não é que nem o Palmeiras faz com o Estevão, não. O Riquelme vai jogar e vai ser a solução dos problemas do Fluminense por incompetência de quem chegou para jogar e de quem já tá ali. A gente sabe, falou aqui da possibilidade do João Arias sair, se não for nessa janela, talvez na próxima. Se trouxe o Canóbio, gastou uma grana no Canóbio. Eu não consigo ver esse futebol. Aliás, antes dele vir, pra galera não chamar dinheiro de obra pronta, eu já falava, eu não acho que o Canóbio é esse jogador todo, eu não acho que ele vale essa grana. Paulo Baia, a mesma coisa. Vamos depender de brilharecos do Keno e do Riquelme Felipe, que é um moleque de 17 anos, que naturalmente vai oscilar, assumir a responsa e levar o Fluminense às vitórias. Pelo menos esse é o cenário inicial de temporada. Sinceramente, não sei se é momento para um sinal vermelho, mas talvez um sinal amarelo, sim, para essa temporada tricolor. Eu enxergo dessa maneira. Quero saber você que tá ligado aqui na Central Fluminense. Deixa um comentário aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.